pode uma vírgula vir antes mesmo do travessão? Uma pausa inesperada, inaceitável talvez. Antes que se anuncie um nome, uma história, um choro ou qualquer parágrafo de vida, já existe uma pausa. Uma interrupção antes do começo, como se o tempo tivesse se confundido, colocando uma pausa onde deveria haver apenas promessas, esperanças, primeiros rabiscos. Assim começa, ou quase começa, a jornada de tantas famílias, mas de repente tudo muda de forma. A expectativa vira dúvida, o sonho vira silêncio, a coragem vira rotina e o amor vira cuidado. É um amor que se reinventa, que persiste onde não há garantias. Porque quando não se pode escrever longas páginas, cada linha vira poesia. Quando não se pode garantir um futuro, cada instante vira eternidade. O episódio de hoje é sobre isso, sobre o que não foi planejado, mas exige preparo, sobre o que não foi desejado, mas pede presença, sobre o que não tem resposta pronta, mas não pode ser vivido sozinho. A gente vai falar sobre o tipo de cuidado que se escreve com delicadeza e se vive com coragem. E essa conversa é parte de algo maior, um movimento de escuta, acolhimento e transformação. Este episódio é o segundo de uma série especial construída em parceria com o projeto Dando Voz ao Coração e com o movimento Costurando Afetos. E é por isso que eu dou as boas-vindas à Fernanda, à Larissa e à Patrícia novamente aqui no Vírgula. Muito obrigada por estarem aqui. E hoje o nosso episódio é sobre cuidados paliativos perinatal. E eu quero começar perguntando para você então, Fernanda, como que a gente acolhe uma família quando nós não temos uma vírgula para começar, mas, aliás, quando nós temos uma vírgula e não um ponto de partida para começar uma história? Que pergunta profunda, né? Bom, as nossas famílias, elas de fato começam com uma vírgula, né? Não, muitas vezes sem muita esperança, com o susto de um diagnóstico inesperado, de algo que elas não imaginavam. E como a gente acolhe isso, né? Eu acho que a principal função do psicólogo numa equipe de cuidado paliativo perinatal é o acolhimento, é validar essa família, é entender o que está sentindo, o que está pensando, o que aquela criança significa para aquela família. Muitas vezes é fazer a ponte entre profissionais, né, outros profissionais da saúde e essa família, entre os pais e o restante da família. A gente ouve muito os pais falarem que às vezes contam para outras pessoas e as pessoas, no intuito de querer ajudar, falam muito: não, vai passar, não deve ser tão grave assim, vai ficar tudo bem. E não é o que eles querem ouvir. Essa dor, essa tristeza precisa ser validada. Esse diagnóstico precisa ser entendido, destrinchado e falado de novo e de novo e de novo, né? Isso é validar isso, o diagnóstico, a dor, isso é dar ouvidos a essa família, é acolher as suas dúvidas, os seus medos, as suas dores, as suas expectativas, para que depois seja possível ressignificar, construir uma história apesar dessa dor. Eu queria começar, né, esse episódio dizendo que é muito bom ter vocês aqui, dando clareza para esse tema tão importante, né? No primeiro episódio, nós tivemos a Fernanda do Dando Voz ao Coração, e nesse nós temos a outra Fernanda, a Fernanda psicóloga, porque nós vamos falar de um tema muito delicado, que é o cuidados paliativos perinatal. E eu quero começar justamente perguntando isso. O que são os cuidados paliativos perinatal? Então, ela é uma assistência também realizada por uma equipe multidisciplinar, que ela é indicada para o feto, para o recém-nascido e para a família desse feto e desse recém-nascido que tem após um diagnóstico de uma doença ameaçadora. Então, nós temos uma gestante no pré-natal que vai fazer uma ecografia e que recebe um diagnóstico de uma doença fetal, né, uma síndrome, uma malformação,
e que essa situação pode levar a esse feto ir a óbito intraútero ou após o nascimento. Então, o cuidado paliativo perinatal, ele começa lá na gestação. É um cuidado que é feito, que o início se dá lá na gestação. Diferente do cuidado paliativo neonatal, que é feito após o nascimento. Então, as nossas gestantes e as famílias também têm esse suporte do cuidado paliativo. Então, é antes de nascer. Antes mesmo de nascer, a gente já começa o acompanhamento da gestante, né, da família, do esposo junto, ou mesmo se mais alguém da família precisar participar. E a gente começa entendendo quem é essa família, quem é esse bebê, quais são os valores dessa família, o que essa família está trazendo para nós. A gente vai conhecendo a família, quem eles são, para então, a partir daí, conhecer o diagnóstico daquele bebê e conseguir caminhar junto com essa família. A gente vai traçando um caminho para um melhor plano de cuidado desse bebê que tá a caminho, né? Uhum. Você tinha perguntado, né, a tua primeira pergunta, eu acho que o cuidado paliativo perinatal, ele é uma desconstrução. Então, a gente começa desconstruindo essa ideia desse bebê, né, que foi idealizado por essa família, que todo mundo idealiza um bebê perfeito, entre aspas, né, um bebê que não tenha malformação, que não tenha alteração. Então, a gente vai desconstruindo essa imagem, né, essa ideia dessa criança, para a gente poder dar espaço para essa criança real, né, que é essa criança que vai nascer. Então, para mim, é uma desconstrução para a gente construir uma nova história. Então, e a gente faz esse processo, a gente auxilia essa família nesse processo, que começa no diagnóstico. Quando você pega um diagnóstico, você vai aonde? Você imagina, você vai na ecografia esperando ver o sexo, né? Saber qual é o sexo. E o médico fala, olha, provavelmente tem em quadro uma síndrome, ou tem uma malformação abdominal, uma malformação cardíaca. O que você faz com essa informação? Para onde você vai? Para quem você recorre? Então, existe uma equipe que vai estar ali para acolher, para aliviar o sofrimento, para conduzir, e que vai conversando e vai desconstruindo essa ideia que essa família tinha, né, dessa criança, né? Porque eu sempre falo para o pai, pegou o diagnóstico da gestação, a criança já está na faculdade, né? Já está com os olhos do pai, o sorriso da mãe. E quando isso não vai acontecer, né? Então, você precisa de um suporte de toda uma equipe, que não é só, né, a obstetrícia junto, a medicina fetal, a neonatologia, a equipe multi, para que a gente possa ajudar nesse processo com essas famílias, dessa reconstrução. Posso complementar? Ouvindo a Lari falar agora, quando a gente trabalha com gestantes de uma forma geral, a gente sempre trabalha muito essa questão do filho do desejo e o filho real. Quando a gente tem uma gestação, né, que não segue, transcorre com tudo ok, essa família vai ter esse contato com esse bebê real, que é diferente desse bebê idealizado, quando esse bebê nasce. E a partir daí vai organizando e desconstruindo esse bebê ideal, fazendo essa ponte, né, entre o bebê ideal e o bebê real, que chora, que demanda muitos cuidados, que não é bem como gostaria que fosse, né? E no cuidado paliativo perinatal, essa desconstrução começa já durante a gestação, porque às vezes é só esse período que essa família vai ter. Então, essa ponte entre esse bebê ideal e esse bebê real, ela começa prematuramente a ser escrita para que ela possa, de fato, ser ressignificada, porque a gente não sabe quanto tempo ainda vai ter com aquele bebê, né, aquela família vai poder gestar essa criança e tudo que envolve esse neném. Eu costumava dizer para as mães que, na verdade, todos nós temos... A única certeza que nós temos é da morte, né? Mas quando nós temos uma doença ameaçadora da vida, cada dia toma um significado diferente, porque você passa a lembrar que a qualquer minuto aquilo pode acabar.
Então, acredito que muito do trabalho durante o pré-natal, né, esse cuidado paliativo perinatal, seja nesse sentido também, de ajudar a construir uma história que essa criança tem, ela existiu, ela faz parte, ela é parte daquela família, ela deixa um legado. E a gente precisa ajudar essas famílias a não calarem isso, né? Então, era isso. Eu me recordo que no nosso primeiro episódio dessa série, você comentou que os cuidados paliativos entraram na sua vida de uma determinada forma. Então, se você não assistiu, eu te convido a voltar aí alguns episódios para você encontrar o primeiro da série, ou até mesmo, se você está assistindo pelo YouTube, dá uma olhadinha na playlist Dando Voz ao Coração, que você vai encontrar essa série completa, inclusive os episódios que virão, né? Mas você contou pra gente como que foi que os cuidados paliativos entraram na sua vida e contou, inclusive, que uma mãe te perguntou o que eu faço com o enxoval do meu filho, com o quarto do meu filho, no caso, na verdade, né? E eu imagino que, assim como você falou que a única certeza é a morte, o que mais tem nesse período, quando uma mãe recebe o diagnóstico, são dúvidas, né? E aí entra, então, uma série de cuidados. Como que esses cuidados são ofertados a essa família, que no caso ali nem é ao paciente direto, né? É a mãe, o pai, a família que está gestando essa criança. Então, a gente faz... existem duas situações no cuidado paliativo perinatal. Uma situação em que esse bebê, ele tem uma possibilidade de tratamento, né? E ele pode... tem possibilidade de cura, e existem situações onde, por conta da malformação, ele vai nascer e ele não vai conseguir sobreviver, mesmo que a gente leve ele para UTI, entube, faça reanimação, por conta da malformação do organismo daquela criança, né? Então, eles são incompatíveis com a vida extrauterina. Esses bebês, eles vão nascer e eles vão a óbito em minutos, horas, dias. A gente nunca sabe 100% de certeza, mas a gente sabe que é uma malformação muito grave. Então, a gente conduz esses casos de maneiras diferentes, né? Mas a primeira consulta que a gente faz com esses pais é para entender quem é essa família. Então, quem que é essa família? Quais são os valores dessa família? Né? O que eles estão entendendo dessa alteração, qual que é a expectativa que eles têm em relação a essa criança, né? A gente precisa entender qual que é o significado dessa criança para essa família. Quem que é a gente? Eu sempre falo, quem que é o Pedro para vocês? Quem é o Carlos para vocês? Quem é a Sofia para vocês? E a gente entendendo tudo isso, se eles têm uma espiritualidade ou não, né? Como que a espiritualidade, como a fé deles ajuda eles nesse sentido, como eles estão se sentindo, quem que é o apoio deles. Então, a gente conhece essa família e é uma hora de escuta. Você vai escutar os pais e vai ser um momento onde essa mãe vai poder falar exatamente como ela se sente, o pai vai falar como ele se sente, e vai ser um lugar que eles vão poder ter confiança, eles vão poder falar, vai ser isento de julgamento. A gente não julga esses pais em nenhum momento. E a gente vai identificando na fala deles aonde está o sofrimento. Às vezes na fala da mãe, eu tomei um copo de vinho no começo da gestação, será que foi isso, doutora, que fez com que ele tenha essa alteração? Doutora, eu não queria essa gestação agora, ela veio num momento ruim, eu não desejava. Mas aí veio essa alteração e a sensação é que eu estou sendo punida por isso. Então, a gente vai identificando onde tem o sofrimento, conhecendo essa família e criando um espaço de fala, né, para eles. E daí, nas próximas consultas, a gente já é um lugar... Você quer falar da segunda consulta, Paty? Acho que é onde a gente consegue destrinchar um pouco mais o diagnóstico, né? Então, já conhecemos a família, já começamos um vínculo, um entendimento de quem são eles e
como a gente vai falar isso, até uma coisa que a Lari falou no último episódio, assim, é aquele desejo da gente falar as coisas difíceis sem magoar, né? Sem tocar, como que a gente vai tocar aquela pessoa da forma mais leve e fazer com que eles entendam o que está acontecendo, o que vem por aí, qual é o diagnóstico, né? Então, nesse momento ali da segunda consulta, a gente já consegue destrinchar mesmo, pegar todos os exames, né? E explicando para eles qual é a malformação do coraçãozinho, qual é a síndrome que foi identificada, o que essa síndrome traz de complicações, de comorbidades, né? Quais são os pontos de literatura, de experiência que a gente consegue atuar e quais, né, não vai ter tratamentos possíveis. E a partir daí, a gente vai traçando um plano de cuidados, né? E nesse plano de cuidados, o próximo passo ali vai ser o parto, o nascimento desse bebê. Como que vai se dar esse nascimento? A gente vai fazer um plano para que tenha o melhor cuidado possível para essa família e para esse bebê que está chegando. Porque ele tem a história, né? Aquilo que a Fer falou no início do episódio. Ele pode ser curto, né? Pode ter esse ponto veio antes, mas ele tem a história dele, ele precisa ter dignidade, né? Então, a gente vai, durante as consultas, escrevendo junto, costurando isso com os pais, para chegar num plano de cuidados que esteja de acordo com o que a medicina pode fazer e com os valores deles. Vocês também falaram muito, né, no primeiro episódio, a respeito da equipe multidisciplinar que é formada e que está envolvida nesse processo, né? E eu acredito que um dos papéis muito importantes também é o da psicologia. Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente qual é o papel da psicologia nesse processo. Bom, o principal é o acolhimento, né? Eu sempre falo isso, essa família precisa ser acolhida. E acolher significa ouvir, significa entender o significado dessa criança para essa família. Muitas vezes ajudar essa família, né? Hoje eu tenho o privilégio de estar com uma equipe de médicas que são fantásticas, mas nem sempre isso é possível, e às vezes a gente tem médicos que falam mediquês, né? Então, ou mesmo às vezes uma palavra ou outra, um entendimento ou outro acaba passando, e aí o psicólogo também está ali para ajudar a entender o que essa família entendeu, qual que é realmente o caso desse bebê, fazer essa ponte entre o profissional, né, os médicos, a equipe de uma forma geral e a família, levar para a equipe também o histórico, às vezes, dessa mãe, né? Às vezes é uma mãe que tem um histórico de depressão, com tentativas de suicídio. E aí, o que a gente vai fazer com essa mãe? Tem que ter um cuidado diferente, um olhar interdisciplinar para essa mãe. Qual é a rede de apoio que essa mãe tem? Então, muito nesse sentido, né? Desse acolhimento, desse olhar diferenciado, tanto para aquilo que está acontecendo quanto para o histórico dessa família. Isso evita lutos complicados, isso não tira o sofrimento, mas alivia, né? Outro ponto, assim, que é muito importante e a gente com frequência atende é a dúvida que os pais têm: o que eu faço com o meu outro filho? O que eu falo? Eu conto? Eu não conto? Então, essa orientação, esse acolhimento também dessa criança, né? Como é que a gente explica numa linguagem que essa criança entenda? Porque ela precisa fazer parte, né? Às vezes, é muito comum os pais quererem esconder algumas coisas dos filhos, achando que estão protegendo eles, quando na verdade eles estão criando uma atmosfera de muita ansiedade, porque essa criança está sacando que tem um monte de coisa errada, que a mãe está mais triste, que a avó está mais presente, que o pai está estranho, e fica lá tentando entender o que está acontecendo.
Às vezes até trazendo para si, né? Bem que... comum, achando que a culpa é dela, Uhum. né? Então, quando você traz essa criança junto, explica em uma linguagem que ela vai entender, né? O que está acontecendo, faz ela fazer parte de tudo isso, também é algo extremamente benéfico, tanto para a criança quanto para a família. E a conexão entre os irmãos, de uma maneira geral, é muito bonita também, né? E muito significativa. Eles precisam fazer parte. Então, essa é outra coisa que a psicologia pode fazer, oferecer, né? Trazer essa família, esses irmãos mais para perto, auxiliar na construção do plano de parto, entender ali o que é importante para essa família. Teve uma experiência que eu vivenciei no hospital e a gente atendeu uma paciente que o bebezinho tinha múltiplas malformações, provável óbito ali horas depois do parto. E era uma mãe que estava muito consciente sobre isso, o pai também. E aí a gente fez o plano de parto com ela, né? Ela tinha feito, eles eram muito católicos, eles tinham eles mesmos feito um terço que eles queriam que deixasse na mãozinha do bebê, tinha uma roupinha especial. E aí a gente acompanhou ali, e aí quando o bebê nasceu, eu perguntei pra mãe, você quer que eu fique aqui com você ou você quer que eu vá junto pra ver o seu bebê? E aí ela falou pra mim, fica aqui comigo, porque nessa hora vai todo mundo ver o bebê, né? Sim. E a mãe fica lá assim, meu Deus. E aí eu fiquei ali com ela, e aí ela falou, será que você pode só ver se ela tá viva? E aí eu fui lá, voltei, né? E aí falei que eles estavam cuidando e logo iriam trazer. Uhum. E eles trouxeram essa bebê para ela. E aí, né, ficou ali no colo, o pai veio, foi aquele momento especial. E aí, depois que tinha terminado, tinha passado mais ou menos 1 hora já do pós-parto, eu vi que ela estava assim meio inquieta. E eu falei para ela, existe mais alguma coisa que eu possa fazer por você? E ela falou, eu queria tanto amamentar a minha bebê. E aí eu fui catar pediatra e fui atrás de todo mundo e falei, será que a gente pode botar no peito? Aí a pediatra veio, avaliou e a gente conseguiu. E essa bebê não mamou efetivamente, mas foi ali pro peito, teve aquele contato. E com 2 horas e 32 minutos, eu acho, essa bebezinha foi a óbito. Mas foi triste, mas essa leveza, assim, é quase que perceptível esse abraço, assim, que a gente consegue dar nas famílias, né? Então, acho que esse resume bem qual é o papel da psicologia dentro do cuidado paliativo perinatal. Você tocou numa fala, num ponto importante agora na sua fala, né? Que é a questão da espiritualidade. Você falou que a família era muito católica e tal. E relembrando as 5 esferas que os cuidados paliativos cuidam, 4, quais que são? Social, psicológica, espiritual e física. Então, a espiritualidade é uma delas. E acredito eu que existe um cuidado especial em relação a isso, até porque são diferentes crenças, né? As pessoas têm suas religiões ou não. E eu queria saber como que é esse cuidado paliativo em relação à espiritualidade. Então, na espiritualidade, a gente, já naquela primeira conversa, onde a gente está conhecendo essa família, a gente já entende qual é a espiritualidade e a religiosidade, né? Que elas são diferentes ali, a religiosidade, então, qual a religião dessas famílias. E, para isso, a gente precisa entender pelo menos um pouquinho de cada uma delas, porque eu tenho a minha religião, mas eu respeito a religião de cada família, né? E a espiritualidade é aquilo que traz paz, aquilo que alivia essa família. Então, a gente vai compreendendo isso nessa primeira conversa do que é a espiritualidade para essa família. E a importância também da espiritualidade é para nós que estamos cuidando, porque nós também, a equipe, né, quem cuida também precisa ser cuidado. E um ponto muito importante é você buscar essa força. No meu caso, eu busco ela na minha fé, né, na minha religião. E eu escutei esses dias um pedaço de um capítulo bíblico de Eclesiastes, e ele fala assim, mais ou menos assim, né, que há tempo para tudo debaixo do céu, há tempo para nascer e tempo para morrer, há tempo para plantar e colher,
há tempo para sorrir, chorar, há tempo para lamentar e dançar. Então, assim, isso me faz refletir um pouco sobre o tempo e sobre a aceitação das coisas, né? Quanto tempo a gente tem? Nós não sabemos. Pode ser um tempo mais curto, mas de uma missão imensa. Então, trazer a espiritualidade, trazer um amparo para essas famílias na fé, né? Naquilo que eles têm de mais importante para eles, de uma força, traz paz no entendimento, assim. Às vezes a gente fala assim que não tem como entender o porquê que isso está acontecendo agora com essa família, com esse bebê tão pequeno, por que tem que passar por isso? Mas começar um processo de aceitação da missão. Qual é a missão dessa criança, dessa família? Qual é o lugar, né, na fé? Tem uma situação que foi uma situação, vou te dar como um exemplo, porque a fé, ela às vezes, ela é o suporte dessas famílias. E uma vez veio uma mãe que ela tinha um diagnóstico de síndrome de Down na gestação, e aí a gente avalia o sofrimento, e o maior sofrimento, que era o medo dela, era como o filho ia ser tratado pela sociedade. Aí ela falava assim, doutora, e se ele sofrer preconceito? E se as pessoas não olharem ele da maneira como eu olho? Aí eu falei com ela, mas não somos todos iguais aos olhos de Deus, iguais e perfeitos aos olhos de Deus? Ela, somos. E essa não é a sua fé? O seu filho vai olhar o mundo de acordo com os seus olhos. Se você mostrar para ele que ele é igual a todos os outros, porque os nossos bebês são iguais a todos os outros, né? Essa mãe, ela vai olhar com um olhar diferente do que eu olho. E essa criança, ela precisa entender que ela é tão especial quanto qualquer outra criança. Se você conseguir passar isso e fazer ela entender e sentir no coração dela que aos olhos de Deus ela é igual a todo mundo, e isso que é o mais importante, ela vai conseguir ter uma vida maravilhosa. Nada que o entorno faça vai tocar ele ou vai, né, machucar. Você que vai precisar passar isso para ela. E ela falou que naquele momento que eu falei isso, ela conseguiu entender tudo. E aquele sofrimento em relação àquilo passou, né? Então, depois eu encontrei essa mãe, um tempo depois, ela falou assim, meu Deus, ele é tudo na minha vida, doutora, e ele é maravilhoso. Então, é dessa maneira que a gente vai trabalhando com essas famílias. A espiritualidade é algo que, às vezes, é o que sustenta, é a base de tudo, né? E tem um ponto também que, às vezes, a gente consegue conversar com eles, que é o milagre, né? O que é o milagre? Às vezes a pessoa vai falar assim, mas como que você vai falar sobre milagre quando você tem um diagnóstico de uma síndrome que essa criança não vai sobreviver? Mas para muitas famílias, para muitas mães, o milagre é que ele nasça vivo e ela possa abraçá-lo. Então, o milagre, ele não é o milagre sempre da cura, ele é um milagre para cada uma delas, para cada família. Então, que a gente saiba, que a gente aprenda a tocar, né, nesse lado espiritual da família, a entender o que para eles é paz, o que traz paz e amparo, né? Isso é super importante, né? Inclusive para ressignificar, para dar força, para trazer esperança. A fé assume um papel muito importante. E nessa hora, até às vezes quem não tinha muita fé se apega, começa, né, a ter alguma conexão com a espiritualidade. E eu acho que essa é uma coisa importante também, de não tirar isso, né? Em momento nenhum a gente pode tirar. Às vezes é nisso que a esperança dessa família está pautada, e é isso que sustenta ela. E fortalecer isso que a Paty falou, de ajudar a compreender o que é o milagre para essa família, o que é, como que ela está se conectando. Às vezes, dependendo da fé dessa família, a morte pode significar um reencontro breve, né? Entender isso também é uma boa forma de ajudar essa família a elaborar esse luto.
E até com relação aos rituais, né? As religiões têm os seus rituais, né? No católico existe, né, o batismo, as famílias desejam que essas crianças sejam batizadas, a gente consegue fazer esse processo, ou que tem alguma oração por um pastor, então cada religião vai ter o seu ritual e a gente entende para aquela família o que é importante naquele momento. Interessante vocês trazerem essa questão da forma que vocês estão trazendo, porque eu contei lá no primeiro episódio, para quem acompanha o Vírgula, já sabe a minha história, né? Eu perdi uma filha para leucemia, e quando eu perdi a minha filha, eu briguei com Deus. Eu briguei feio com Deus. Eu não queria que ninguém falasse dele perto de mim. Até o último minuto eu acreditava nele, mas quando ela foi embora, uns dias depois, talvez, eu briguei com ele. Mas foi ele que me resgatou do fundo, do fundo, do fundo do poço, né? E quando você disse que o milagre pode ser justamente aquele bebê nascer vivo, isso vai de encontro com algo que eu penso, porque eu me sinto muito abençoada por ter tido a Bia por 10 anos na minha vida. Eu fui mãe dela por 10 anos. Eu sou mãe dela ainda, mas eu tive a presença dela na minha vida por 10 anos. Eu sei que no perinatal, às vezes é por 1 hora, por 2 horas e 32 minutos, como você falou. Às vezes é 15 minutos, talvez, né? Eu sei que é um tempo breve, mas sem dúvida nenhuma é um privilégio, mesmo que seja 15 minutos, mesmo que seja 2 horas, e no meu caso foram 10 anos. Então a espiritualidade, sem dúvida nenhuma, né, para quem não acredita passar a acreditar, e para quem acredita mesmo que brigue, depois faça as pazes. Mas eu acho que parte das nossas famílias já passam por esse processo de acharem que Deus está punindo, de ficarem bravos com Deus. Até eu, nesse processo, também fiquei meio bravo com ele, né? Porque nós somos... E eu acho que Deus é tão amoroso que ele olha assim, tá tudo bem. Isso vai passar. E ele vai estar sempre ali esperando por nós. E a gente também acolher esse sentimento. Eu imagino que você deve estar muito bravo com Deus. E trazer Deus de volta, a gente tem a capelania, ou a gente também pode ajudar nesse reencontro com Deus, também faz parte do cuidado paliativo. Então, e às vezes isso não vai acontecer, vai acontecer lá na frente, né, com outro entendimento. Mas eu acho que acolher esses sentimentos, sejam eles quais forem. Eu tô bravo com Deus, eu tô me sentindo culpado, eu tô com raiva do mundo. E acolher, ser um espaço onde, não, você não vai ser julgado por se sentir assim. Eu vou te ajudar aqui, nesse momento, em relação a esses sentimentos que você está tendo. Acho que é importante. Isso, inclusive, faz parte da elaboração do luto, né? Nós temos aí várias fases. Antigamente tinha fases pré-determinadas, né, para ficar mais fácil. Hoje em dia a gente sabe que isso não segue um cronograma, porque cada pessoa tem uma forma de sentir, mas é muito comum nas fases do luto, até que venha a aceitação, que haja a revolta, a culpa, a barganha com Deus, né? Uma tristeza muito profunda. O que a gente ouve também muito assim tem dias e dias, né? E às vezes as pessoas se culpam até por estarem bem em um dia. Mas hoje eu acordei me sentindo bem, parece que eu não posso mais ser feliz agora, porque afinal eu perdi um filho, né? Então, ajudar também a entender que isso faz parte e é saudável para que o luto seja elaborado. Eu sempre falo para as famílias assim que, sabe quando a gente discute com alguém, que a gente vai para casa depois e fica pensando, né? Eu devia ter dito isso. Nossa, mas eu devia ter falado aquilo. Quando a gente fala no luto e fica revivendo a situação na nossa cabeça e fica tentando achar um culpado, nada mais é do que a gente tentando, assim como a gente briga com alguém, só que numa proporção, né, do luto é muito maior, organizar isso dentro do nosso cérebro. Né? Porque não é só a perda de alguém, é a perda de muitas coisas, né? Porque, veja, quando a gente tem uma gestação que transcorre tudo bem, eu tenho um bebê, eu sinto falta do bebê mexendo, mas eu tenho ele aqui comigo. Quando
eu não tenho mais esse bebê aqui comigo, eu sinto falta dele mexer, às vezes o peito tá cheio de leite, tá tudo fora do lugar e eu não tenho mais aquele bebê ali comigo, né? Então, é difícil mesmo, dá vontade de gritar, de xingar, então faz parte e é importante que as pessoas entendam sobre isso, para que elas tenham esse espaço de sentir, e o cuidado paliativo também entra muito, né, nesse sentido, assim, do acompanhamento pré, durante e pós também, para ajudar na elaboração desse luto. E falando em cuidado pré, durante e pós, tem o parto paliativado. É assim que diz. Como que funciona isso? Como que vocês organizam isso? Explica pra gente, por favor. Então, assim, sempre o objetivo, além de melhorar a qualidade de vida, aliviar sofrimento, é a gente fazer um plano de parto. O cuidado paliativo faz plano de cuidado, e dentro da perinatologia é um plano de parto. Então, de tudo que a gente soube ali naquela primeira consulta, e depois da informação que a gente passou para aquela família, que ela conseguiu entender o que é aquela alteração, o que a gente pode esperar dessa criança, o que pode ser feito por nós em relação, né, ao tratamento, a gente faz um plano de parto. Se existe tratamento para essa alteração, né, para essa malformação, a gente vai alinhar com todas as equipes que são necessárias no atendimento dessa criança. Então, é uma criança com uma malformação cardíaca. Então, a gente vai avisar a equipe da cardiologia, a gente vai conversar com a equipe da neonatologia, para que as equipes estejam preparadas para atender essa criança, né, e fazer o melhor atendimento possível quando essa criança nascer. Só que tem situações, como eu já falei, que a gente não tem uma proposta de tratamento e a gente sabe que essa criança vai a óbito. Então, a gente conversa com essa família no sentido, o que é proporcional ser feito nesse momento do nascimento? Não é proporcional reanimar, não é proporcional entubar e levar para ventilação mecânica, mas eu preciso cuidar, eu posso cuidar desse bebê, e esse bebê vai vir. E a gente precisa também preparar esse momento, porque é a vinda dessa criança. Vai ser o encontro dessa criança com essa família e vai ser talvez a despedida dessa criança. E como que isso vai ser feito? O que essa família deseja nesse momento? Ela deseja que os pais dela estejam? Ela deseja que um pastor, um padre venha dar a bênção para essa criança? Ela quer uma música? Quer que enquanto essa criança estiver sendo o trabalho de parto, ela escute uma música, né, que é importante para ela? O pai vai estar junto, ela quer segurar esse neném no colo, ela quer conhecer esse bebê com vida, né? Porque às vezes isso não é possível, mas se isso for possível, a equipe consegue, né? Ela quer tirar fotos dessa criança, porque eu lembro de uma mãe que falou para mim, depois de uma mãe da UTI, ela falou, doutora, eu perdi um bebê e eu não lembro o rosto do meu filho. Então, isso deve ser muito difícil, se lembrar do rosto do seu filho. Então, a gente tira a foto dessa criança, né? A gente pergunta, pede permissão, mas a gente tira a foto. A gente chama a criança pelo nome, porque essa criança tem um nome. A gente pede para a família trazer uma roupa, a gente coloca a roupa que a família escolheu. Porque muitas vezes eles não podem nem escolher uma roupa, né? Então, ela escolhe a roupa. A gente coloca a roupa com todo cuidado, com todo amor, a gente cuida daquele organismo, né? Tem que ser delicado, tem que ser tocado com delicadeza. E daí a gente coloca essa criança para ficar com os pais o tempo que for necessário, porque ali é despedida. E a despedida não tem tempo, né? É o tempo que for o tempo deles. A gente, muitas vezes a gente faz uma oração, porque a gente tem uma população que a grande maioria, né, tem uma religiosidade. A gente faz uma oração antes. Pergunta se o irmãozinho quer. A gente já fez um parto paliativado com o irmão, porque era importante para o irmão estar ali, né? Então, depois, essa mãe vai para um local na enfermaria onde não tem outras mães com outros bebês, né? E ela vai ser cuidada também com todo amor e com todo carinho ali naquele lugar. E esse parto, que é quando a gente entende que essa criança vai sobreviver minutos, horas,
mas a gente também não tem certeza, porque eu já achei que fosse a óbito rápido e às vezes foi com a óbito com 24, 48 horas, às vezes foi para casa. Eu já tive criança que eu achei que a óbito foi para casa. Então, como isso a gente chama de parto paliativado, né? Então, a gente reverencia esse nascimento desse ser, né? E a gente faz com que esse momento seja muito especial. Então, é isso que a gente chama de parto paliativo. Muito bonito o trabalho de vocês. Parabéns, mesmo assim, porque com certeza faz diferença. Eu me recordo, Fernanda, que durante todo o tratamento da minha filha, eu jamais pensei na possibilidade de morte. Jamais. Eu contava o tempo todo com a cura. E a primeira pessoa que falou da possibilidade de morte comigo foi uma psicóloga. E foi muito importante aquela conversa, porque se hoje eu consigo estar aqui num podcast conversando com vocês sobre um assunto que, por mais que vocês estejam falando de bebezinhos, vocês estão falando sobre morte de filhos. E eu consigo falar com tranquilidade. Tudo bem que já se passaram 14 anos, mas eu tenho certeza que eu fui preparada, tanto pelo médico da minha filha, como por aquela psicóloga. E eu acho que, por mais que não se falasse em cuidados paliativos naquela época, pelo menos eu não me lembro, não me recordo de ter ouvido essa expressão naquela época, foi o que foi feito comigo de alguma forma. Então, fez diferença na minha vida e eu acho que vocês fazem diferença na vida de cada mãe, cada família que passa na mão de vocês. Eu acho que a gente tem que falar só... Uma coisa que a gente faz também é controle de sintoma, né? Porque às vezes esses bebês são muito sintomáticos. Ficam com dor, eles podem ter dor ou falta de ar, então a gente trata sintoma também na sala de parto. Quer falar um pouquinho da caixa, Da nossa Paty? caixinha. Alcança para nós a caixinha. Para você que desde o começo está vendo uma caixinha aqui no cenário do Vírgula, que caixinha é essa? Conta pra gente. Essa caixinha, ela faz parte do nosso parto, né? Quando a gente tem a limitação de suporte, do nosso atendimento ao parto. E ela vem com algumas coisas importantes para o luto dessa família. Então, essa caixinha, ela vai guardar a roupinha que essa criança usou na hora do nascimento, que a gente colocou, vai ter ali o cheirinho dele, né? O cheirinho dela. Essa caixinha, ela traz 2 ursinhos. E os 2 ursinhos, um vai ficar com a família e um vai junto com aquele bebezinho, né? Tem aqui um vínculo, né? Alguma lembrança. Nas famílias onde tem a religiosidade, o uso do terço ou alguma imagem que eles desejem colocar aqui nessa caixinha. E um caderninho. No caderninho, a gente coloca algumas coisas importantes, assim, os dados do nascimento. Depois a gente monta esse caderninho, né? Os dados do nascimento, o carimbo daquele pezinho do bebê, a mãozinha, vai um pedacinho a pulseirinha, vai um pedacinho do cabelo, tem um espacinho para a gente colocar a foto. Nesse caderninho tem se esse bebê foi batizado, se né, o dia que ele foi a óbito, que ele partiu. Então, essa caixinha é uma caixinha de memórias. Às vezes, os pais vão querer visitar essa caixinha em pouco tempo. Às vezes, para eles vai ser importante estar carregando essa caixinha junto e visitar ela, rever, ter as lembranças. Às vezes vai demorar um pouco mais, às vezes vai ter pais que vão falar assim, ainda não consegui abrir aquela caixinha. Tá tudo bem, é o tempo de cada um. Às vezes as fotos, como a Lari comentou, a gente tira com o nosso celular, quando eles permitem, quando eles desejam, ou tira mesmo com o celular deles. Mas a gente pergunta assim, fala, quando vocês desejarem ter essas fotos, no momento que vocês quiserem. Tem pais que pedem no mesmo dia, tem pais que precisam de 2 semanas. E é o processo de cada um. A gente fala que essa caixinha, ela tem uma função, assim, para ajudar no luto, porque a gente traz memórias das pessoas que a gente já teve presente na nossa vida, a gente tem fotos com os nossos avós que já partiram, a gente sente saudades e pode visitar alguma lembrança, ou mesmo a gente sente aquele cheirinho do bolo de laranja que a avó fazia, ou, enfim, né, aquela comidinha que era dela. Então,
por que que o bebê não pode ter a lembrança? Por mais curta que tenha sido a trajetória dele, por que que essa família não pode ter uma lembrança desse bebê, o cheirinho daquele bebê? As marquinhas que ele deixou aqui, né? Eu acho que uma coisa importante também é dar a possibilidade que essa família faça uma escolha consciente. Porque o que acontece? Às vezes a gente vai atender e aí você fala de foto, fala do irmão participar e a família fala, Deus o livre, não quero, né? Que coisa mórbida. E quando você vai falando sobre os benefícios que aquilo tem, fazendo essa reflexão que a Paty falou, né? De que essa criança construiu uma história, que ela fez parte da família. E aí sim essa família pode dizer, entendi, então eu quero ou não, por enquanto eu não quero, né? Alguns casos já atendi tanto de partos paliativados quanto de bebezinhos que tiveram um curto período, mas conseguiram, né, ficar um período ali com a família e que uma que a gente acompanhou o parto, ela não queria ver o bebê e ela não queria ver fotos. E a gente nunca chega dizendo, né, então, tem que ver, é importante. Não, vamos entender o porquê. E aí, nessa conversa, ela foi explicando os motivos e a gente foi desmistificando algumas coisas. E aí, eu falei que ela poderia ficar à vontade, que se na hora que a bebê nascesse, ela achasse que aquilo fosse importante, a gente poderia mudar o plano de parto. E o bebê nasceu, e aí foi para a sala de cuidados, e aí ela falou, eu quero ver ela. Né? E ela conseguiu ver, pegar, pediu as fotos. A bebezinha logo em seguida foi a óbito também. Tava os padrinhos juntos, o pai junto, e aí eu fiz esse caderninho junto com eles ali. Então foi super especial e ela pôde ter uma decisão respeitosa, mas consciente. Né? Do mesmo jeito, um outro caso que a gente acompanhou de um bebezinho que teria só algumas horas e que tinha 2 irmãos e a mãe não queria de jeito nenhum que esses irmãos viessem. E aí a gente foi, né? Eu fui conversando com ela, explicando por que era importante e eles vieram e porque a mãe entendeu que aquilo era positivo e pegaram o bebê e foi super importante e a gente escreveu uma cartinha, né? Eu escrevi com eles uma cartinha como se fosse a bebê se despedindo deles e essa mãe agora tá grávida de novo e eles me chamaram porque eles querem escrever uma carta da bebezinha que vai nascer para a irmãzinha que partiu, né? Então o quanto que isso é significativo e o quanto que é importante que essa família tenha a possibilidade de ter a informação, de entender o porquê daquilo, para que aí ela possa sim fazer uma escolha consciente de sim ou não, ou espere, né? Mas que ela tenha essa possibilidade de escolher. E nós temos muita coisa para falar ainda, né? Temos. Que não cabe nesses 50 minutos de conversa. E que a gente vai continuar, com certeza, nos próximos episódios sobre cuidados paliativos. Antes de encerrar, eu queria pedir que você deixasse o teu @, para quem quer acompanhar o teu trabalho. Deixa eu lembrar. Eu acho, agora eu não sei se é Feriúde, acho que é @FernandaIude, psicóloga, do Instagram, né? Ou é Feriúde ou é Fernanda Iude. Depois eu te passo e você coloca Combinado, na descrição. Porque daí eu coloco na descrição e também no teu nome ali, quando começa o episódio, vai estar o @ certinho lá. O @ do movimento Costurando Afetos. Eu também vou te passar, costurando _, afetos. E também o Dando Voz ao Coração, que é Dando Voz ao Coração, né? Que a Fê tá aqui nos bastidores e ela pediu para eu contar para vocês que essa semana que o episódio está indo ao ar, a Associação Dando Voz ao Coração está com uma exposição de fotos na Assembleia Legislativa do Paraná, entre ontem, dia 7, e dia 11, Fê, é isso? E, inclusive, vai ter lá, né? Está tendo agora, né? Uma foto minha e da Bia. Eu fui convidada pela Fê e de outras mães, de outras crianças também, que infelizmente não estão aqui. É por conta do Júlio Âmbar de conscientização do luto parental. Você não ouviu, mas ela disse assim,
que é em conscientização do Júlio, aliás, pelo Júlio Âmbar, em conscientização do luto parental. Isso, né? Então, se você é de Curitiba, fica o convite para ir até sexta-feira, dia 11. É sexta-feira, né? Dia 11. Até sexta-feira, dia 11, conferir essa exposição. Gente, muito obrigada por terem vindo. Para você que está curtindo essa série de episódios, te peço que compartilhe com pessoas que precisam, né? Tomar consciência desse trabalho que vem sendo feito, entender melhor os cuidados paliativos. Infelizmente, hoje nas redes sociais tem muita informação errada, truncada, que não esclarece como vocês estão esclarecendo aqui. Então, é importantíssimo que pessoas que estejam passando por isso saibam, tomam conhecimento e consciência disso e compartilhem não só com essas pessoas, mas também com profissionais que precisam se conscientizar também, que talvez não tenham chegado a esse ponto de consciência que vocês têm. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada a você por dar esse espaço para a gente poder falar sobre esse tema, que é a nossa menina dos olhos. Eu que agradeço por vocês confiarem na minha menina dos olhos para falar sobre isso. E você, se não segue o Vírgula ainda, nós estamos no Spotify e no YouTube com os episódios completos semanais e também diariamente lá no Instagram e no TikTok. Até a próxima Vírgula.